que fazer para lidar com as birras das crianças? Vem comigo e assiste esse vídeo até o fim, porque eu vou dar algumas ferramentas que vão te ajudar a saber o que fazer e como reagir nesses momentos de explosão emocional. As birras nada mais são do que explosões emocionais. Elas são normais e absolutamente esperadas. O cérebro da criança, ele está em processo de desenvolvimento. Ele está em processo de amadurecimento emocional, psíquico, enfim, as crianças estão crescendo e aos poucos elas vão aprendendo sobre o mundo e como se relacionar com ele. Quando a criança passa por algum processo de frustração, por exemplo, ela quer alguma coisa no supermercado ou não quer parar a atividade que ela está fazendo ou assistindo desenho para ir tomar banho, por exemplo, o cérebro da criança se frustra e descarrega uma energia muito forte. Então a criança não tem controle sobre essa energia. E a gente sabe que quando a gente está com raiva, a gente se sente explosivo, a gente quer reagir, a gente quer lutar. Essa é uma reação instintiva do nosso cérebro. Então com a criança não seria diferente. Só que a criança ainda está passando por essa modelagem emocional. Então é importante lidar com algumas ferramentas para que isso não seja usado para que ela consiga coisas de um jeito não muito agradável, que ela tenha esse comportamento desafiador sempre para conseguir alguma coisa. Porém, a responsabilidade nessa situação é de nós, adultos, sabermos lidar com ela. Porque a criança ainda tem alguns recursos bem básicos e nós já temos recursos emocionais mais elaborados. Então a gente tem 30, 40 anos de vida, enquanto a criança tem 2, 3, 4, 5 ou até um pouquinho mais. Lembrando que o cérebro da criança não vai ficar desenvolvido na primeira nem na segunda infância, só com 25 anos. Então, muita calma nessa hora mesmo. Nós adultos também, em algum momento, já queremos fazer um pouquinho de birra para conseguir o que a gente queria, não é verdade? Bom, então vamos para algumas ferramentas importantes que vão ajudar a gente nesse momento. A primeira e a principal seria que se a gente pudesse evitar, melhor. Então, se você percebe a rotina do seu filho, da sua criança, como uma rotina organizadora, ponto. Porque tendo essa rotina, a criança está mais organizada psiquicamente, então tem menos propensão dela ter esses episódios de explosão emocional. Então a primeira dica é cuide da rotina para que ela seja uma rotina organizadora. Não precisa ser general, mas é bom que a criança saiba o que vai acontecer depois para que não tenha essas surpresas, porque o cérebro da criança ainda não está flexível emocionalmente para lidar com tantas mudanças. Então, saber a hora de acordar, saber a hora do café, né? Daqui a pouquinho vai ser a hora de tomar banho. Adiantar essas atividades ajuda a criança, ajuda o cérebro da criança a entender que daqui a pouquinho ela vai ter que mudar de atividade. Então, eu vou dar algumas ferramentas para vocês. Fiquem aqui até o final para vocês saberem o que vocês podem fazer, tá certo? Caso a sua criança tenha um acesso de raiva, uma explosão, um transbordamento emocional, muita raiva, se debata no chão e grite muito e chore muito, a primeira e a principal dica que eu posso dar para vocês é: mantenham a calma. Sim. Por mais difícil que isso seja, e porque às vezes esse comportamento da criança também é um gatilho para o adulto, né? Quando a criança entra num estresse muito grande, é inevitável que a gente também se desorganize. Mas como eu disse anteriormente, a gente tem alguns recursos importantes que podem ajudar que a gente consiga se autorregular. E quando os adultos conseguem se autorregular, é mais fácil que haja uma corregulação, uma paridade. Então você mantendo-se calma ajuda a criança a se acalmar também. Essa é uma dica de ouro, mas eu sei que não é uma dica muito fácil, porque às vezes a gente tem vontade de explodir também. Mas é importante que alguém tenha mais razão do que emoção nesse momento, certo? É nesse momento que a sua criança mais precisa de você. Então, quando a criança tem esse acesso, é como se fosse uma onda emocional, né? Acontece um gatilho que explode e tem um pico, né? Isso vai passar. Ela sobe e passa, como uma onda no mar. A gente vai pegar o mantra do Lulu Santos, como uma onda no mar. É pra gente lembrar que isso passa. Mas que nós podemos ser um porto, uma âncora, para que a criança saiba que ali ela pode expressar os seus sentimentos. Porque sim, a raiva é uma emoção que acontece no nosso organismo, é uma reação bioquímica que acontece e que ela tem o seu pico e ela naturalmente se dissipa. Mas é importante que haja esse movimento mesmo corporal para que ela consiga ser extravasada
Por isso que é tão importante deixar as crianças sentirem de fato e não cortar, distrair a criança para que ela não sinta e não entenda como essa emoção acontece no corpo, né? Como ela vai embora também. E essa emoção, quando ela é muito forte, ela traz a sensação de morte, ela traz uma sensação de perda de sentidos. A gente sente que não vai voltar nunca mais. E para a criança isso ainda é mais forte, porque a criança ainda está em processo de desenvolvimento, de maturação emocional. Ela está aprendendo sobre as emoções agora. Então, quando essa onda vem, é desesperador, sim. E sermos âncora, sermos um apoio para a criança, para que a gente valide esse sentimento e fala, tá tudo bem, isso vai passar. Mas, sem dar muitos comandos nesse momento. Seja presença, consiga respirar, aproveite para se acalmar junto, que essa onda vai passar. Uma inundação emocional não é melhorada por uma inundação racional. As crianças ainda estão em processo de desenvolvimento corporal no primeiro momento. Quando a gente fala de primeira infância, elas estão construindo a sua base corporal para depois começarem o pensamento lógico. Então, a parte racional do cérebro da criança, quando vem essas inundações muito fortes, ele fica completamente bloqueado. Então, não adianta falar muito. Não adianta, porque a criança não vai ouvir. E, inclusive, pode ajudar que o cérebro da criança fique ainda mais estressado e entre em colapso. Então, nesse momento de muita raiva, de muita ira, de birra, é importante não falar muito, para que o cérebro da criança consiga ir aos poucos dissipando essa energia da raiva de uma forma mais tranquila possível, né? Eu sei que não é muito fácil e que tem muita gente que pensa assim, mas se eu não corrigir meu filho agora, depois vai ser pior, ele vai começar a me manipular. Gente, calma. Existem momentos que a gente pode ajudar a criança. E nesse momento de explosão, quando você vê que é genuíno, que é um momento realmente que aconteceu e a criança está fora de controle, falar qualquer coisa não vai ser a melhor coisa que você pode fazer naquele momento. E lembre-se que a criança não precisa se sentir pior para ter um comportamento melhor. Certo? Se a criança já está abalada emocionalmente naquele momento de muita crise, se você aproveitar, né, para extravasar também o seu cérebro, porque a gente ganha recompensa quando a gente está com raiva e age, né? Quando a gente luta, quando a gente corre, quando a gente foge. Então, se nesse momento que a criança está mais fragilizada e é nesse momento que ela mais precisa de você, acredite, isso é verdade, se você dá bronca, se você briga, se você fala, mais difícil será para a criança retornar ao seu estado de calma, seu estado de naturalidade, seu estado natural. Então, se você quer dizer alguma coisa, diga palavras de ordem carinhosa fica até estranho, mas é como se você dissesse coisas simples. Acalma. Não, acalma não, porque quando a gente tá com raiva, a gente não gosta que pede calma. Mas assim, respira, eu tô aqui, tá tudo bem, vai passar, eu estou do seu lado, tá tudo bem, respira e aproveite para respirar também junto com a criança, que vai ser muito importante para o processo de corregulação, onde uma pessoa ajuda a outra pessoa a se regular, através da respiração, através desse estado de calmaria. Por mais difícil que seja no início, ele é possível. Quem nunca já passou por uma situação onde você está com uma criança e no supermercado ela quer um brinquedo ou quer uma bala e você diz não? É muito comum isso acontecer. No shopping ainda mais, né, nesses lugares com muitos estímulos visuais, sonoros, o cérebro já fica muito mais aceso. Então é muito mais propenso de ter uma crise. Então observe, será que a sua criança não está com fome? Não saiu com fome? Não saiu cansada? Não saiu com sono? Observe, pode ser importante para organizar essa saída de uma maneira mais tranquila. Mas aconteceu da criança ter essa explosão emocional num lugar público ou na casa da avó, por exemplo, também. Então, quando isso acontece, a gente não vai distrair a criança para que ela não sinta, né? Para que ela não consiga se regular. Porque acredite, a criança também é capaz de se regular. Mas você pode tirar a criança desse ambiente e levá-la para um outro ambiente, para que esse ambiente traga novos estímulos para o cérebro da criança e ele consiga, de uma forma mais natural, se regular e voltar ao estado de normalidade. Pode demorar um tempo, óbvio, não é nenhuma dica, inclusive eu nem gosto da palavra dica, mas assim, é de observar mesmo quais são as nossas atitudes diante dessas dificuldades da criança.
Então, tirar a criança desse ambiente ajuda o cérebro da criança a ter outros estímulos e se acalmar. Lembrando que a gente pode ajudar a criança nesse processo, mas de uma forma amorosa, entendendo que isso passa, isso faz parte do desenvolvimento, isso é natural e esperado por uma criança. Seja uma mãe detetive. Mas o que quer dizer ser detetive? Eu vou ter que ficar vigiando? Não. Tem um pensamento detetive, de entender quais são os gatilhos que levam a criança a ter esses comportamentos desafiadores, a ter acessos de raiva, de fúria, de ter birra. Então, se a criança está com sono, se a criança está com fome, se a criança está muito cansada, se teve um dia muito diferente, muito agitado, muito estressante, é óbvio que essa criança vai estar mais propensa a ter qualquer tipo de comportamento desafiante no nosso olhar. Ela vai estar respondendo naturalmente ao que ela deveria responder, né? A gente também fica mais mal-humorado quando estamos cansados ou quando estamos com fome. Isso é óbvio. Isso é uma necessidade básica que o organismo está pedindo para ser suprida. Com a criança não seria diferente, obviamente. Então, ter o pensamento detetive é entender quais são esses gatilhos e cuidar dessa rotina para que a criança, para que a criança para que a criança consiga passar por esse dia de uma forma mais leve, mais suave, enfim, é isso. Agora uma dica técnica e mais rebuscada, vamos pensar assim. Os estudiosos da inteligência emocional falam muito de um redirecionamento. Mas o que é redirecionamento? Vamos pensar aqui junto comigo. O cérebro da criança, assim como o cérebro é dividido entre uma parte emocional e uma parte racional. Quando há uma inundação emocional, o cérebro racional está bloqueado. Fechou o portão, ninguém pensa, só age, reage. Por isso a gente fala de inteligência emocional, de saber administrar essas emoções e não ser tão reativo. Tanto para emoções muito eufóricas, quanto para emoções desagradáveis. Então, a inteligência emocional nada mais é do que você conseguir administrar essas emoções. A criança, com certeza, vai ter menos recursos para lidar com as próprias emoções. Afinal de contas, elas ainda estão entendendo que diabos são emoções e o que são os sentimentos. Por isso, a gente fala de um redirecionamento. Como assim? Então, se a criança entrou num processo muito estressante, de muita raiva, de muita energia saindo pelo corpo, e a gente sabe que a criança, ela é total corpo, né? Ela se debate, e é isso mesmo que acontece, não tem como evitar, e não, por favor, não abafe isso nas crianças, deixe essa energia fluir. O redirecionamento quer dizer que naquele momento que a onda tá ali no ápice, gente, não vamos surfar a onda junto. Deixa a onda passar, deixa o momento acontecer, deixa a criança se regular. E quando isso tiver mais calma, na calmaria da maré, a gente vai voltar para a criança e dizer para ela o que ela poderia fazer nesse momento. Não vale se machucar, não vale machucar ao próximo, não vale bater. Mas vale o quê? O que vale nesse momento onde a criança está muito furiosa? Me diga aí, o que vale? Eu vou gravar outros vídeos para contar algumas possibilidades de redirecionamento, mas nesse sentido de quando a criança está com raiva, a gente deixa a raiva passar, depois que isso passa, a gente consegue se conectar com a criança. Então, conecte-se emocionalmente. Primeiro, temos cachorros. Então, voltando. Quando a onda passar e a maré passar, encontre uma forma de dizer para a criança que aquele comportamento não é legal e dar juntas e criar juntas opções do que poderia acontecer e quando aquela situação acontecer novamente. E aí primeiro você vai ressoar, vai compreender emocionalmente, vai lidar aquele sentimento e levar depois para a racionalidade. Então primeiro vem na emoção e depois na racionalidade quando o portãozinho já puder ser aberto. Certo? Então, a gente fica aqui com essas dicas e depois eu volto com mais dicas. Comenta o que vocês acharam e se vocês quiserem outras temáticas, outros vídeos, é só vocês me dizerem que eu gravo aqui também. Beijinhos, tchau!